Cristo. Então, inicialmente, quero saudar aqui os pais do Padre Guilherme. Com muito carinho, a gente acolhe os senhores aqui nessa celebração, também a madrinha de ordenação. Essa é uma noite especial que nos reúne nessa casa de oração. E muitos são os motivos que a gente traz no nosso coração. Acolhemos as pessoas que vieram rezar pelos seus entes queridos. Acolhemos aqueles que vieram para chorar junto de Deus. Os outros que vieram para agradecer. Mas todos nós somos marcados com algo que é especial. Porque toda vez que a gente vem para a casa de Deus, a gente tem a graça de receber o próprio Jesus dentro de nós. Amém, minha gente? Mas hoje a gente se junta também com uma intenção muito, muito especial, que é o aniversário do nosso querido Padre Guilherme. São 7 anos. E 7 anos é a idade, né, da razão, a idade da perfeição. Ou seja, a partir de agora, Padre Guilherme só vai acertar em tudo. Tá certo? Dá uma salva de palmas para o nosso Padre Guilherme. Vamos quebrar o gelo assim. Se o Padre Guilherme podia errar antes, né? Agora que chegou a idade da razão, ele vai ficar bem comportadinho. E o padre, para o padre dinamizar a coisa, eu vou ser muito prático, eu vou trazer 3 pontos na reflexão de hoje. E depois eu vou convidar aqui o cônego Cláudio, que ele vai falar um pouco sobre a fraternidade sacerdotal, e também o padre Luiz Fábio. Mas eu gostaria de pegar uma passagem bíblica que está lá em Lucas. A gente quase nunca aproveita tão bem essa passagem, porque ela é a passagem que fala sobre o Natal, sobre o nascimento do Senhor. E por meio desses poucos versículos eu quero trazer 3 pontos que iluminam a vida da gente, que podem dar testemunhos da vida do Padre Guilherme, de como sacerdote, de como ele vive, de como ele ministra. Está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 8. Havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam o seu rebanho nos campos durante as noites de vigília. Olha que interessante. Havia um grupo de pastores que estavam acordados, vigiando e cuidando do seu rebanho. Versículo 9. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor envolveu aquele lugar. E tiveram grande temor. O anjo disse-lhe: não tenhais medo, eis que vos anuncio uma boa nova, que será alegria para todo o povo. Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor. E o padre vai pular agora para o versículo 15, que diz assim, e aqui o padre termina. Versículo 15 diz: depois que os anjos os deixaram, depois que os anjos deixaram os pastores e voltaram para o céu, eles, os pastores, falaram uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que se realizou e que o Senhor manifestou a cada um de nós. O primeiro versículo, queridos irmãos e irmãs, é uma das características mais singulares do Padre Guilherme. O versículo diz que naquela noite, nos arredores, eles vigiavam, os pastores vigiavam e guardavam o rebanho nos campos. Talvez quem consegue se aproximar mais do Padre Guilherme percebe uma coisa que é interessante. Nós conseguimos cuidar das pessoas. Nós conseguimos tocar as pessoas, falar com as pessoas. Mas é uma tarefa muito grande, muito difícil para os padres. Imagina, nós temos aqui aproximadamente, na nossa comunidade, 2.000 paroquianos. E você cuidar de tanta gente não é fácil. Mas quando você consegue se aproximar um pouco mais do Padre Guilherme, ele tem uma característica impressionante que eu não tenho, por exemplo, ele consegue olhar, reconhecer e gravar o nome das pessoas. Mas o que esse versículo especificamente fala para a gente é: eles observavam e guardavam. Ou seja, talvez não seja do conhecimento de todos sobre por exemplo, uma possível diferença do ministério, do que o Padre Guilherme celebra e faz. A gente não conhece tudo,
Mas no dia a dia é bonito a gente perceber o nível de preocupação. Talvez para ele fosse mais cômodo cruzar os braços e dizer: a minha relação de escala de missa são essas, essa é a escala, eu vou cumprir a minha escala e ponto final. Mas não é isso que acontece. No dia a dia, desde o café da manhã, das refeições, ou os momentos que a gente tem para rezar e partilhar, o Padre Guilherme tem um olhar muito atento, de cuidar e de guardar as pessoas, e de sinalizar: olha, a gente podia cuidar um pouquinho disso. Olha, o que você acha se a gente fizesse desse jeito, aquele outro detalhe. E isso, queridos irmãos e irmãs, para a gente é algo precioso e grandioso. Quando a gente escuta no versículo 15, dizer assim: depois que os anjos os deixaram, eles voltaram para o céu e falaram os pastores uns com os outros: vamos até Belém e vejamos o que o Senhor realizou e o que o Senhor nos manifestou. Aqui está contando a história dos pastores que deixaram o rebanho e foram ter um encontro com o próprio Deus. É bonito a gente ver um padre que reza. E essa é uma das características do nosso Padre Guilherme. Padre Guilherme não é um homem que cumpre simplesmente o seu trabalho. Não é um funcionário do sagrado, mas é alguém apaixonado por Deus. Alguém que se sustenta não pelas suas qualidades, mas pela sua intimidade que ele possui com Deus. Então, ver o movimento que esses pastores fizeram é algo que a gente, quando olha para a vida do Padre Guilherme, a gente enxerga. Seja na sua simplicidade, seja na sua forma lá, das suas devoções pessoais, as imagens que ele tem lá dentro do quarto dele. Quem já viu sabe o que o padre está dizendo, né? Quase não tem, né, Padre Guilherme, uma imagem, mas é muito bonito a gente perceber que um sacerdote ama a Deus e adora o Senhor. Parece que é algo, você pode dizer assim: nosso pai está falando de algo tão simples. Não é simples. Quando a gente tem tantos afazeres, nosso maior risco é se acostumar com o sagrado. E o nosso maior risco é levar de qualquer jeito. Mas é bonito ver a comunhão que o Padre Guilherme tem com Deus e fazer muitas vezes esse movimento. Deixamos o rebanho e vamos ter com o Senhor. Por último, não vou reler o versículo que acabei de ler, mas algo que deixa implícito: os pastores estavam juntos e uns disseram para os outros: vamos juntos. Olha, o Padre Guilherme pode ter amizade com tantas pessoas, isso é característico dele, é ser amigo. Mas é muito interessante você ver o Padre Guilherme junto de outros padres. Ele se transforma, talvez nem ele perceba isso, mas é vibrante e é contagiante o fato de a gente perceber que ele se sente feliz sendo padre com os outros padres. Isso é legal. Ele não é um padre que vive resmungando, chateado, não é um padre que fica o tempo todo ranzinza. Não, a gente sabe, Padre Guilherme, né, minha gente? Temos 89 anos. Todos nós sabemos. Mas, olha, eu quero envelhecer assim como o Padre Guilherme. Ser um velho assim como o Padre Guilherme. Gente boa, sabe? Um velho bonzinho. Pois assim que é o Padre Guilherme. Mas quando ele está junto dos outros padres, a alegria, a amizade é ainda mais contagiante. Então, rapidamente, já chamando o cônego Cláudio para aqui, para perto de mim, essas três características apresentam bem quem é esse homem que é consagrado e que se dedica a Deus. Um homem que cuida, que se preocupa, como os pastores vigiavam o seu rebanho. Um homem simples que reza e também, acima de tudo, que sabe ser amigo, principalmente dos sacerdotes. Então, nesse dia, a gente honra muito o Padre Guilherme. Eu sou babão, vocês já sabem, eu já digo que amo muitas vezes, porque é verdadeiro e sai daqui de dentro sem nenhum esforço. Padre Guilherme mora dentro do nosso coração e nem paga aluguel, né, minha gente? E ele nem sabe disso. Mas é tão gostoso a gente se relacionar com pessoas leves, com pessoas bem resolvidas, né? Talvez esse cuidado que ele tenha sobre o rebanho, essa espiritualidade que ele possui e essa alegria de viver com os sacerdotes, seja justamente por isso. Que bom, meu amigo, que você é tão leve, tão sereno, tão tranquilo. E
a gente é feliz demais por ter o Senhor na nossa vida. Tá bom? Não terminou? Eu vou fazer aqui a costura com o cônego e depois eu vou costurar com o Padre Luiz também. Boa noite para todos. Eu sou o Padre